Dia, pessoal. Acho que pego daqui. Mas falando um pouco do mês de janeiro, os fundos tiveram um resultado negativo, né? Acho que foram todos abaixo do CDI, basicamente explicado principalmente por perdas em posições mais pessimistas aqui com o Brasil, e em alguma parte também com posições vendidas em bolsa americana e pequenas posições tomadas em juros curtos nos Estados Unidos, que a gente depois foi eventualmente aumentando. Acho que eu vou explicar um pouquinho elas e falar um pouco que a gente está olhando para frente. Começando com lá fora, o que a gente está vendo, né? Na verdade, a gente vê desde outubro do ano passado um movimento de desinflação lá fora, né? Eu acho que é muito mais a inflação voltando para uma tendência um pouco melhor. Na nossa visão, é uma reversão temporária da alta temporária, então acho que o mercado e o Fed errou muito lá atrás, em 2021, por exemplo, em avaliar a inflação como temporária, e na verdade uma parte daquela inflação de fato ela é temporária, e essa inflação está tendo uma desinflação agora. Então a gente está vendo uma parte de desinflação de bens, por exemplo, com carros, etc., uma normalização das cadeias de produção, tudo isso tem gerado uma desinflação ao menos temporária lá fora. A gente ainda entende que os componentes de uma inflação subjacente mais forte permanecem, né? Que é um mercado de trabalho super apertado, demanda firme, os dados de trabalho, os dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos, pelo contrário, né, reaceleraram na margem. Acho que o último dado de emprego foi ordens de magnitude mais forte que qualquer pessoa esperava, e indicam que o mercado de trabalho continua muito forte. Tá? Então, a gente vê uma inflação subjacente mais forte, e aí a gente vai para o cenário que o Fernando estava falando. Enquanto o mercado precificou os juros indo abaixo do que o próprio Fed indicava, a gente aproveitou para aumentar as posições tomadas em juros curtos nos Estados Unidos, tá? Se beneficiando de um juros que iria para pelo menos o patamar que o Fed indicava, podendo ir acima, como o Fernando falou há pouco. A gente está vendo uma reaceleração dos dados de consumo, né? Isso deve ser indicado aí nas próximas semanas. A gente acha que a maior parte dessa desinflação já ficou para trás. Então, a gente vê, por exemplo, os dados de carros usados voltando a subir de preço. Então, a gente acha que a inflação é um pouco mais resiliente e que o Fed vai ter que subir no mínimo que ele indicou na reunião de dezembro, talvez até um pouco mais, mas ficar parado nesse nível de juros durante um bom tempo. Então, como eu falei, a gente aproveitou para aumentar as posições tomadas em juros curtos nos Estados Unidos. Essas posições agora em fevereiro já tiveram resultados super positivos. Tá? Uma posição também que tem machucado é a posição vendida em bolsa americana. Tá? A gente, de fato, tem sido muito surpreendido com a firmeza da bolsa americana. A gente acha que existe uma simetria muito grande nesse nível de preço, mas que o ambiente permanece favorável. Então, a gente tem carregado posições vendidas ainda, mas menores. A gente não acredita mais num ultra bear market, como já achamos no passado, né? Acho que com uma economia mais sólida e uma desinflação já acontecendo e o Fed se aproximando do fim do ciclo, você tira as caudas aí principais, mas a gente acha que nesse nível de preço é bem assimétrico ainda. A gente acha que o equilíbrio atual é um equilíbrio muito difícil de ser sustentado, em que a atividade não desacelera, pelo contrário, e que a inflação converge para a média, para a meta naturalmente. A gente acha que é muito fácil uma dessas duas coisas ter que ceder. Então, como a gente tem uma perspectiva de uma atividade mais forte e de uma inflação com mais dificuldade de cair, a gente acha que o Fed sobe um pouco mais e permanece com esses juros mais altos durante um bom tempo. A gente acha que ainda que a gente não tenha um espaço para uma recessão relevante nos Estados Unidos, isso não impede uma recessão de lucros, tá? Eu acho que é bom olhar o que aconteceu, por exemplo, em 2000, 2001, 2002, a gente não teve uma recessão relevante nos Estados Unidos, mas os lucros das empresas tiveram uma queda relevante ou ficaram parados durante muito tempo e gerou uma reprecificação relevante na bolsa lá fora. Então, a gente tem voltado a ter posições pequenas vendidas em bolsa americana, tá? Mas a gente entende que é um ambiente ainda mais favorável. Então, a gente tem tido posições também vendidas em dólar, né, contra algumas moedas que a gente acha razoável, principalmente algumas moedas da América Latina, como México e Chile. Tá? A gente acha que tem países que têm juros bem alto e numa situação um pouco mais confortável. E aí, falando aqui do nosso lado, de Brasil, acho que aí que começa, como o Fernando falou bem, e aí eu volto a falar onde a gente perdeu dinheiro, que foram as posições vendidas em Brasil, né, posições mais pessimistas com o Brasil. A gente até ganhou um dinheiro tomado em juros em janeiro, mas a gente mantém essa posição, ainda que menor.
e continuamos com posições vendidas em bolsa e comprado em dólar. Tá? O que a gente está vendo é de um cabo de guerra entre um ambiente externo, que na nossa visão temporariamente é mais construtivo, tá? E um quadro local que vai piorando a passos largos, mas a gente está no começo de uma piora. Tá? Então, a gente vê nos dois extremos, por exemplo, em 2013, a gente começou a piorar o fiscal no Brasil em 2013 e a bomba só explodiu em 2015. Agora, há poucos meses atrás, o fiscal da Inglaterra durou uma semana para o mercado explodir. A gente acha que não está nenhum desses dois extremos, mas, de fato, a gente está vendo uma deterioração razoável do país, tá? E ainda está no começo. Tá? Então, por mais que muita coisa, como o presidente tenha falado, possa ser para o público específico, se você aparar os extremos, ainda assim é uma média bem ruim. Né? Como o Fernando falou, você tem uma PEC que piorou o fiscal, um presidente muito preocupado com popularidade, que a gente não consegue visualizar uma nova regra fiscal que seja construtiva, né, para o quadro fiscal. Acho que vai ser difícil fazer os ajustes necessários. A gente tem uma discussão muito ruidosa sobre o papel do Banco Central, né? Lembrando, sem querer fazer uma analogia, mas lembrando que a piora da Argentina, a última grande piora da Argentina com um presidente de direita, né, com Macri, veio depois que eles revisaram a meta de inflação. Eu não estou fazendo analogia, mas só lembrando que essas deteriorações institucionais elas vão se acumulando no tempo. Então, se tem deterioração fiscal, um novo regime fiscal que ninguém sabe qual é, que a gente não consegue ver como sendo alguma coisa muito construtiva, uma discussão sobre a âncora monetária, uma discussão sobre o papel do Estado revertendo o que a gente já viu que não deu certo no país, volta de TJLP, ainda que sobre outro nome. Então, são todas discussões para o lado que a gente entende como lado errado. Né? Eu acho que para um governo que defendeu bastante a ciência, talvez devesse olhar um pouco a ciência econômica também. Né? Então, acho que a gente vê com alguma preocupação o que está acontecendo no Brasil, mas talvez no início desse processo de deterioração, então a gente tem tido posições menores, ainda olhando para o mercado externo como um grande atenuante dessa piora. Então, acho que a gente tem mantido essas posições, como eu falei, menores, mas de uma forma geral mais preocupado com o Brasil. Então, a gente está comprado em dólar contra real, mas vendido em dólar contra México para financiar um pouco o carrego. A gente tem mantido pequenas posições vendidas em bolsa, que a gente entende que no ambiente de juros alto, sem crescimento, num cenário de mercado de crédito numa piora maior, acaba sofrendo um pouco mais. A gente teve uma posição tomada em juros curtos, que a gente já diminuiu bastante. A gente está transicionando ela para ter uma posição um pouco mais tomada em juros longos e um pouco de inclinação na curva de juros, na verdade. De uma forma geral, com posições um pouco mais pessimistas com o Brasil. Tá?